Irmãos, abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, leremos os versículos de 11 a 24, dando sequência à exposição nesta carta do apóstolo Paulo, carta aos Romanos. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Dirijo-me a vocês que são gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. Porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos, mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade. Mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se você foi cortado daquela que por natureza era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos considerando a segunda divisão da carta de Paulo aos Romanos. A segunda divisão que vai do capítulo 9 ao capítulo 11. A primeira divisão da carta de Paulo aos Romanos vai do capítulo 1 ao 8, onde Paulo ele expõe a doutrina da salvação pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. A segunda divisão, como nós já afirmamos, trata sobre os judeus, como é que fica Israel nessa nova dispensação da graça, quando não mais Israel é exclusivo de Deus, mas agora também os gentios são inseridos no reino de Deus. E a terceira divisão da carta são as aplicações. O que está nos capítulos de 12 a 16, Paulo nos coloca uma série de aplicações aqui, ou como devemos praticar
tudo aquilo que ele havia dito para o bem da igreja. E nós estamos aqui no capítulo 11, Paulo mostrando a graça de Deus, mesmo na rejeição de Israel, porque a rejeição não foi total, não foi final. Tanto é que Paulo ele começa o capítulo 11 mostrando o seu próprio exemplo, o seu próprio caso. Ele sendo um judeu, ele foi alcançado pela graça de Deus, apesar da sua fama de perseguidor da igreja, apesar do seu estado, apesar da sua vida. Ele cita também o exemplo de Elias, que clama ao Senhor. Elias pensava que havia ficado só, mas Deus lhe responde que Elias ele fazia parte daqueles que o Senhor havia deixado como remanescentes, povo que não se curvava ao Deus Baal. Deus preservou então remanescentes fiéis pela sua graça. E no texto que nós lemos, irmãos, Paulo demonstra que Deus não rejeitou para sempre Israel. Se os irmãos observarem aqui, há uma semelhança do versículo 11 com o versículo 1, ele começa com a pergunta: será que eles tropeçaram com o propósito de caírem? E aí, novamente, o apóstolo Paulo dá uma resposta enfática: de modo nenhum, e passa então a considerar algumas coisas a partir da pergunta feita. Se os irmãos observarem, dos versículos 11 a 16, Paulo ele vai falar sobre esse tropeço de Israel. O que significou esse tropeço de Israel? Israel, irmãos, era a igreja visível de Deus na antiga dispensação. Aquele povo havia recebido infinitas demonstrações do poder de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Quantos privilégios aquele povo recebeu! Eles receberam as alianças, a legislação, os oráculos cerimoniais, o culto. O próprio Messias veio do povo de Israel, mas Israel tropeçou. E o tropeço foi não reconhecer Cristo como o Filho de Deus, reconhecer Jesus como Messias. E eles fizeram, o que eles fizeram foi apoiar a crucificação de Jesus. Eles estavam juntos ali naquele coro que gritava: crucifica-o, crucifica-o. Eles tropeçaram, irmãos, os judeus tropeçaram. Mas o que Paulo fala aqui é que esse tropeço acabou trazendo benefícios ao povo gentio. Observe aí o versículo, o próximo versículo: mas pela transgressão deles a salvação chegou aos gentios. Ou seja, o fato de Israel rejeitar o Messias, rejeitar o Evangelho, acabou trazendo salvação aos gentios. Nós estamos aqui hoje, irmãos, cantando a Deus. Nós estamos aqui louvando ao Senhor, entendendo a sua palavra, por causa daquele tropeço. Vejam que nós sabemos que a primeira missão era para os da casa de Israel, mas por causa da rejeição deles, acabou beneficiando aqueles que não tinham nada a ver com Deus, aqueles que não procuravam a Deus, aqueles que não tinham nada a ver com Deus. E Paulo reconhecia essa maravilhosa obra de Deus, não somente nesse propósito de salvar os gentios, mas essa obra de salvação na vida dos gentios iria incentivar o ciúme do povo de Israel. Iria incentivar o ciúme do povo de Israel. Irmãos, Paulo aqui, de maneira maravilhosa, ele conta o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? O Messias veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ou seja, nós temos a rejeição de Israel. Temos então, por causa disso, a conversão dos gentios. E a conversão então dos gentios causaria ciúmes do povo de Israel.
Aqui é um ciúme positivo, aqui é um ciúme no sentido de um zelo. Aqui nós estamos falando de uma atenção a esses acontecimentos maravilhosos da conversão dos gentios. Isso despertaria um zelo, um ciúme, uma atenção a essa questão, porque muitos judeus seriam convertidos ao Evangelho por causa desse ciúme. Eles seriam estimulados a dar crédito ao Evangelho. Irmãos, Paulo pregava aos gentios, mas de olho nos judeus. Observe o que ele fala aí no versículo 15. Porque se o fato deles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Ou seja, se com a rejeição de Israel trouxe bênção ao mundo, se Israel se converter, certamente Deus traria bênçãos ainda maiores. A partir do versículo 16, irmãos, Paulo faz uso aqui de duas figuras. E vejam que Paulo sempre usa figuras conhecidas ao povo de Israel, figuras muito conhecidas naquela época que ele escreve. Ele usa a figura da massa e da árvore. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. O que Paulo deseja dizer aqui, irmãos, é que assim como os patriarcas haviam sido separados, santificados para o povo judeu, podemos esperar que a massa seja santificada. Também aqueles que receberam as promessas seriam santificados também. Então, do versículo 16 ao 22, ele agora, o apóstolo Paulo se vira para os gentios. É muito interessante essa parte que Paulo falando a respeito dos judeus, do tropeço de Israel, agora ele se vira para os gentios, ele passa a advertir os gentios, alertá-los usando essa figura da árvore. Qual é a advertência que o apóstolo Paulo faz aqui, irmãos? A advertência que ele dá aos gentios consiste nesse enxerto, naquela oliveira forte, onde foram arrancados aqueles galhos, que são judeus. Eles foram arrancados porque eles não produziam o fruto apropriado, mas nós estamos vendo aqui essa exortação do apóstolo Paulo. E ele usa essa metáfora do enxerto. Os irmãos devem conhecer esse termo. O enxerto é pegar um galho de uma árvore que tenha, digamos assim, uma boa produção de frutos, enxerta em determinada árvore para que haja, naquela junção das duas árvores, digamos assim, do galho e da árvore, haja ali naquela árvore uma transformação para melhor, para que produza mais frutos. Eu não sei se os irmãos sabem, mas a região cacaueira, Ilhéus, sul da Bahia, era conhecida há muito tempo atrás pela riqueza, né, do cacau, de onde vem o chocolate. E Ilhéus e toda aquela região passou por um drama terrível que foi a vassoura de bruxa, uma doença que arrasou com os pés de cacau, trouxe para a região toda uma pobreza, trouxe um drama muito grande. E uma das formas de corrigir aquele drama, ou digamos assim, de vencer a doença, foi exatamente o enxerto, fazer enxerto nessas árvores para que elas fossem, então, fortalecidas com relação à doença, e assim a árvore pudesse produzir. Essa analogia que o apóstolo Paulo faz aqui do enxerto, e ele faz um alerta aqui à igreja, aos gentios. Havia o perigo, irmãos, havia o risco dos gentios se acharem melhores que os judeus.
E qual é a explicação que Paulo dá aqui para que os gentios não se ensoberbecessem aqui? A primeira razão que ele dá é que o galho não sustenta a raiz. É a raiz que sustenta os galhos. E qual é a raiz dessa árvore? É uma raiz judaica. Estamos falando aqui dos patriarcas. A igreja de Cristo, nós sabemos, é uma árvore só. A igreja de Cristo é uma árvore só, tanto na antiga dispensação, no Antigo Testamento, como na nova dispensação, no Novo Testamento. Embora os galhos possam ser trocados, mas a árvore é a mesma. Portanto, nós, os gentios, irmãos, nós não temos o direito de se ensoberbecer contra os judeus, pois nós somos galhos sustentados por essa raiz. A salvação veio dos judeus. Eles tinham aqueles privilégios espirituais e por isso nossa postura deve ser de gratidão por causa da graça de Deus nos incluindo nessa árvore. Nessa árvore. E a segunda razão que o apóstolo Paulo dá aqui é que esses galhos que foram arrancados, os judeus, os galhos naturais, que foram rejeitados ou arrancados por causa da incredulidade, e o enxerto dos gentios, esse enxerto dos gentios, irmãos, não foi porque os gentios mereceram. Esse enxerto não foi porque os gentios são bons, são legais. Não, irmãos, foi pela graça. Paulo diz isso aqui, foi pela graça de Deus. Por isso não poderia haver orgulho da parte dos gentios. Veja o que ele diz aí no versículo 20. Eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema. Mas tema. E aí no versículo 21, a advertência aqui toma corpo. Observe o que ele diz: porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus, Para com os que caíram, severidade, mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade, do contrário, também você será cortado. A exortação aqui, irmãos, é muito cuidado. Tema, não fique orgulhoso. Veja que ele diz: por vocês serem enxertados, não achem que vocês podem ficar orgulhosos. Aqueles que eram naturais, eles foram cortados com a severidade de Deus, e Deus não poupará aqueles que foram enxertados e agora vivem com soberba, com orgulho. Irmãos, quando os judeus desobedeceram, eles foram cortados. Que dirá, é o que Paulo diz aqui, que dirá dos galhos que não são naturais? São de oliveira brava. É por isso que ele diz: muito cuidado, tema. Talvez vale aqui um parêntese, porque a pergunta que pode vir à sua mente é: será que esse texto está falando contra a doutrina da perseverança dos santos? Será que está falando aqui da perda de salvação? Nós não confessamos que aquele que começou a boa obra há de completá-la no dia de Cristo? Nós não aprendemos aqui, irmãos, no capítulo 8, quem nos separará do amor de Deus? Irmãos, é importante entender que essa árvore, essa oliveira aqui, Paulo está falando da igreja visível. Ele está falando da igreja visível, não como a invisível, a
formada pelos verdadeiros crentes. Não podemos entender a igreja visível como aqueles salvos, mas nós sabemos que, mesmo no Antigo Testamento, nós vemos ali aqueles judeus que não pertenciam, não eram israelitas de fato. E nós sabemos que na igreja visível de Deus há joio e o trigo. E Paulo está falando dessa igreja que é possível observar, a igreja visível, onde nem todos são salvos, nem todo judeu é israelita, de fato, e nem todo membro é verdadeiramente crente, teve o seu coração verdadeiramente transformado, coisa que só Deus sabe. Nenhum de nós sabe aqui quem são os verdadeiros crentes, só Deus que conhece o nosso coração. Na antiga dispensação, no Antigo Testamento, Israel era a igreja visível. Mas nós sabemos, o exemplo que nós temos é o deserto, aqueles homens que foram fulminados, aqueles que foram enterrados nas areias do deserto, porque eram rebeldes. E até mesmo aquela geração que precisou ser exterminada para que o povo ali, digamos, purificado, ou depois de Deus fazer ali uma verdadeira purificação, chegasse então à terra prometida. E nessa nova dispensação, como eu disse, temos a igreja como povo de Deus, mas nem todos que estão arrolados na membresia da igreja tiveram seus corações mudados, transformados. Como eu disse, existe o joio no meio do trigo. É por isso que Paulo diz: muito cuidado, tema. Textos como esse, irmãos, devem fazer com que nós nos ajoelhemos e clamemos a Deus: Deus, tenha misericórdia da minha vida. Textos como esse que fala a respeito texto como esse que fala a respeito dos judeus, não é motivo para que nós fiquemos orgulhosos, irmãos, mas é motivo para que nós clamemos a Deus, para que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. E aí os últimos versículos, que vão do 23 a 24, eles ensinam o provável reenxerto dos judeus se eles abandonarem a incredulidade, porque o tropeço foi exatamente uma punição por causa da incredulidade. Eles tinham corações duros, corações rebeldes, quiseram viver conforme a própria justiça, como diz um versículo que consideramos muito, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Mas se eles crerem, está aqui é importante ressaltar, se eles crerem, se eles deixarem a incredulidade, observe aí o que diz o versículo 23, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. E é por isso que ele conclui aí no versículo 24, ora, se os gentios que são oliveira brava forem enxertados na oliveira boa, eles que não eram povo de Deus, quanto mais os ramos naturais. E o que é preciso para isso, irmãos? Para que os ramos naturais que haviam sido, que foram rejeitados, que foram arrancados da oliveira boa, o que é que precisa para que eles sejam reenxertados? Eles devem crer, aceitar Jesus como Messias, aceitar Jesus como o Filho de Deus, Salvador, Senhor e Salvador das suas vidas. Irmãos, estão aí os versículos que nós expomos. Eu gostaria de trazer algumas aplicações para a nossa vida, o que esses versículos podem nos ensinar, quais são os ensinamentos que nós podemos receber a partir desses versículos. A primeira lição é que nós temos que admirar, irmãos, como Deus conduz a história. Irmãos, se nós prestarmos atenção aqui,
é glorioso observar como Paulo descreve o plano eterno de Deus na história da salvação. É isso que Paulo faz aqui. E é maravilhoso observar isso, irmãos. Nós temos a raiz dessa árvore que são os patriarcas. Essa raiz produziu ramos, que são os judeus, os descendentes naturais, mas por causa da incredulidade eles são cortados. Depois Deus pega ramos de uma oliveira brava. Deus pega esse ramo e enxerta nessa oliveira boa. Esse ramo, ele frutifica, irmãos. Nós somos convertidos a Deus, frutificamos. E aqueles ramos naturais que estão de lado, que ficaram de fora, vendo que aqueles galhos da oliveira brava foram enxertados na oliveira boa, eles ficam com ciúmes. Eles ficam com ciúmes. E Deus vai enxertar de novo, conforme eles vão crendo no Filho de Deus. E agora, irmãos, esses dois grupos, formando um único povo de Deus, a igreja de Deus. Que coisa belíssima, né, irmãos? É uma história maravilhosa. Não sei se vocês perceberam, mas o que Paulo faz aqui é contar essa maravilhosa história desse plano eterno de salvação. E quando nós olhamos esse plano, irmãos, nós aprendemos mais a respeito do próprio Deus. O que é que nós aprendemos de Deus, irmãos? Nós aprendemos que Ele é soberano em tudo. O nosso Deus é soberano em tudo, irmãos. Ele é soberano no endurecimento das nações. Fazia parte do plano de Deus a rejeição de Israel, irmãos. Fazia parte do plano de Deus. Não estava, a rejeição de Israel não pegou Deus de surpresa, irmãos. Deus não tem plano B. Tudo isso estava decretado por Deus, estava nos seus planos eternos, a rejeição de Israel. Deus estabeleceu tudo isso. E com isso, nós aprendemos também que o nosso Deus é poderoso. Você já parou para pensar quantos detalhes são aqui envolvidos, irmãos? Quantos detalhes envolvem um plano grandioso como esse? Quantas nações envolvidas, vários processos, experiências individuais. Tudo isso faz parte desse plano glorioso de Deus. Isso mostra o poder de Deus, isso mostra a sabedoria de Deus, isso mostra a misericórdia de Deus, Deus sempre triunfando, fazendo tudo conforme a sua vontade. E sabe o que isso tem a ver com a nossa vida, irmãos? O que tudo isso tem a ver com a nossa vida? Irmãos, quando nós olhamos para esse mundo, quando nós olhamos para a incredulidade tomando conta de tudo, quando nós olhamos que parece que está tudo de cabeça para baixo, quando nós olhamos que parece que nada tem mais controle nesse mundo, que parece que tudo está descendo ladeira abaixo como um caminhão sem freio, nós podemos permanecer fiéis, pacientes, confiando que tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus, irmãos. Então, saber desse plano aqui, saber que tudo está sendo conduzido por Deus, que Ele já traçou a história da salvação em detalhes, isso precisa trazer paz ao nosso coração, irmãos. Isso precisa trazer paz ao nosso coração. Isso aqui precisa organizar os nossos sentimentos, irmãos.
Isso organiza os nossos sentimentos. Deus está no controle, Ele está conduzindo a história. As coisas vão acontecer, irmãos, conforme Deus estabeleceu, e no final das contas, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, irmãos. Aqueles que confiam em Cristo, no final estarão juntos glorificando o nome dEle para sempre. Irmãos, nós já conhecemos o final da história. Nós já conhecemos o final da história. Nós não precisamos viver com medo. Nós não precisamos viver angustiados. Nós não precisamos viver inseguros. Porque no final tudo vai dar certo. O que nós precisamos fazer, irmãos, é tomar as promessas de Deus e receber Jesus como sendo o amém delas. Nós precisamos descansar a nossa alma em Deus. Outra aplicação aqui, irmãos, nós devemos ser gratos a Deus pelo povo judeu, visto que nós somos enxertados no tronco deles e a queda deles resultou em bênçãos para nós. E diante disso, irmãos, eu gostaria de trazer aquela exortação de Paulo que nós não devemos ser orgulhosos, achando que nós somos melhores que os judeus, menosprezando aquele povo. E diante disso eu gostaria de trazer para os irmãos uma palavra a respeito de dois perigos que nós podemos cair a respeito desse assunto. O primeiro perigo é o perigo da judaização da igreja. Perigo da judaização da igreja. Irmãos, tem gente que olha para Israel com tanta alegria, com tanto otimismo, com tanta expectativa, que quer trazer o Israel do Antigo Testamento para a igreja. Os irmãos certamente já viram igrejas fazendo isso, coisas do tipo colocar castiçais na igreja, tocar chofar na hora do culto, fazer as festas judaicas, comemorar a Páscoa judaica, pastores se vestindo como se fossem sacerdotes judeus, chamando Jesus de Yeshua HaMashiach, e construíram até um templo aí, dizendo que é o templo de Salomão, mas os irmãos sabem que aquele templo não é de Salomão. Vocês sabem de quem é aquele templo ali. E essas coisas, irmãos, elas não têm nada a ver com o Evangelho. Essas coisas são sombras da antiga aliança, da antiga dispensação. E essas coisas caducaram com a chegada de Jesus Cristo. E ficar trazendo essas coisas judaicas do Antigo Testamento para a igreja só produz misticismo e confusão na cabeça do povo. Nós temos que abdicar dessas coisas, irmãos. Desejar que os judeus se convertam, orar pela paz de Jerusalém, como manda o Salmo 122, mostrar respeito com a nação de Israel, isso sim. Mas essas coisas que eu citei não devem penetrar na igreja, irmãos. São sombras daquilo que ocorria no Antigo Testamento. Mas há um segundo perigo, irmãos. É o perigo que também é terrível. É terrível o perigo. É o antissemitismo. É o perigo daquilo que se chama judeofobia. Irmãos, muitos reformados, infelizmente até reformadores, eles manifestaram indiferença, às vezes até um ressentimento
e até uma hostilidade contra o povo judeu, tratando eles como pessoas que mataram o Senhor Jesus Cristo, tratando eles como inimigos dos cristãos, e já que eles foram desprezados por Deus, nós não temos mais nada a ver com eles. Um dos reformadores que muito falou sobre isso, digo isso com muita tristeza, porque eu tenho uma admiração por suas obras e por que não dizer da sua postura como reformador, foi Martinho Lutero. Martinho Lutero, eu sei que existe uma discussão pelos motivos que levaram Lutero a adotar essa postura ríspida. Eu não quero entrar aqui no mérito dessas discussões, mas no mínimo, irmãos, podemos afirmar que Martinho Lutero cultivou um forte ressentimento pelo povo judeu. A nossa postura hoje, irmãos, é de orar pela conversão dos judeus. A nossa postura é de evangelizar esse povo e evangelizar também os gentios, porque conforme nós observamos aqui, quanto mais gentios se converterem, mais ciúme vai despertar no povo judeu. Essa precisa ser a nossa postura. O apóstolo Paulo, meus irmãos, o apóstolo Paulo cria na restauração desse povo. Cria que eles se converteriam a Cristo, e ele morreu aguardando esse dia. Ele aguardava esse dia, o dia da conversão daqueles corações, vendo judeus e gentios num só coro de louvor a Cristo Jesus. E essa também deve ser a expectativa do nosso coração, de ver aquele povo convertido a Cristo, tendo Jesus como Senhor e Salvador da vida deles também. Outra lição aqui para a nossa vida, irmãos: seja grato e lembre-se quem é você. Seja grato a Deus pela salvação e lembre-se quem você é. Quem é você? De acordo com o texto bíblico aqui, que consideramos, Paulo diz que você é uma oliveira brava. Uma oliveira brava. Talvez você pensasse, o seu pensamento é que você era uma planta forte, uma planta frutífera, uma planta viçosa. Paulo diz que você é um galho de oliveira ruim, planta que para nada presta, infrutífera. E é fantástico, irmãos, é fantástico, é maravilhoso o modo como a palavra de Deus nos humilha. A palavra de Deus nos humilha, mas como nós precisamos disso, irmãos. Como nós precisamos disso. Porque são nesses contornos de humilhação que a graça de Deus brilha na nossa vida. Você olhando para você mesmo, você olhando para si mesmo e dizendo: meu Deus, como o Senhor é bondoso, como o Senhor é misericordioso, como o Senhor é generoso, como poderia eu, um galho de uma oliveira brava, uma oliveira para que nada presta, um galho de planta ruim, eu ser enxertado nessa oliveira boa, e hoje eu posso desfrutar dessa seiva que é o próprio Jesus. Seja grato. Seja grato a Deus, mesmo que você passe
pelas mais terríveis provações desse mundo, mesmo que você na sua existência não tenha alívio nenhum, você precisa ver o quadro maior. Você precisa atentar para esse plano grandioso de salvação que Deus estipulou. E você dizer: eu sou grato, Deus, porque eu fui enxertado nessa oliveira boa. Eu posso desfrutar dessa seiva que é Cristo. Eu sou grato a Ti, porque o Senhor me inseriu nesse plano eterno. E o meu futuro está garantido em Cristo Jesus. Agradeça a Deus todos os dias. Você foi inserido nesse plano. Deus estabeleceu esse plano para a nossa salvação. Volto a dizer, nós estamos aqui hoje, reconhecendo que nós somos povo de Deus, adorando ao Deus Todo-Poderoso, porque Deus incluiu você nesse plano eterno. Porque Deus amou você de tal maneira que deu o seu único filho para que você, crendo, você tenha a salvação eterna. Última lição, irmãos, para as nossas vidas. Última lição. Mantenha os seus olhos, os seus dois olhos abertos. Mantenha os seus dois olhos abertos. Um olho na bondade e o outro na severidade de Deus. Irmãos, o que é que nós temos que fazer? Nós precisamos admirar esse plano eterno de Deus. Nós precisamos louvar esse plano eterno de Deus, glorificar a Deus por sua bondade. Mas nós temos que tremer, irmãos, diante da severidade de Deus. Deus é amor, irmãos, mas Deus é justo também. Deus vai impor a sua justiça sobre todos. E nós precisamos ter esse olho na bondade de Deus, mas também na severidade de Deus, irmãos. Do mesmo jeito que Deus quebrou o ramo natural, Ele pode quebrar o enxerto. Portanto, tema a Deus. Viva com temor e tremor. Não viva a sua vida cristã de forma desleixada, mas tema diante de Deus. Essa é a exortação do apóstolo Paulo. E eu volto a enfatizar aqui, essa exortação de Paulo aqui não é se a pessoa pode perder a salvação, porque à luz da Bíblia, nós cremos que uma vez salvo, salvo para sempre. Não é disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Mas Paulo está falando se você é um crente ou você é um ímpio. Porque é sobre você estar no meio do povo de Deus, se beneficiando desses momentos, mas o seu coração está repleto de incredulidade. Você aproveitando os meios de graça, os benefícios que estão no meio do povo de Deus, mas você não é comprometido com Ele de todo o seu coração. Você fica dividido, o seu coração é quebrado, uma parte é do Senhor, mas a outra parte não consegue largar o mundo. Tome cuidado com isso. Aqui é uma severa exortação do apóstolo Paulo. Talvez seja a hora de você se arrepender, de você consertar a sua vida, de você confessar os seus pecados, de você se reconciliar com Deus e dizer: Senhor, eu quero me entregar-te completamente a Ti. Eu não quero apenas uma parte da minha vida, mas eu quero todo o meu ser consagrado a Ti. Portanto, para você que está me ouvindo, se você não é um crente, atente para a bondade e a severidade de Deus. Escute bem,
nessa árvore maravilhosa, com tantos ramos e galhos, Deus ainda tem muitos lugares para você. Deus ainda tem muitos lugares nessa árvore maravilhosa. Você pode hoje se arrepender dos seus pecados e suplicar a sua salvação a Jesus para ser enxertado nos patriarcas e desfrutar da seiva que é o próprio Cristo. E Cristo vai fluir no seu coração. Cristo vai transformar a sua vida e você vai receber o perdão, transformação de vida, frutificando até a eternidade. Você que não é crente, creia em Jesus, se entregue de todo o seu coração para fazer parte dessa família maravilhosa de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos abençoe. Louvemos ao Senhor por tão grande salvação. Louvemos ao Senhor por tão grande salvação. Que Ele nos abençoe. Amém.